paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. E o assunto de hoje que nós iremos falar é sobre a morte. Como é que você enxerga a morte? Ou como é a sua ideia de como é a vida? O que vai acontecer com você após a morte, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, não muito sobre escatologia, sobre o que vai vir depois da morte, depois do arrebatamento, essas coisas. Vamos falar, se aprender um texto e falar sobre esse texto. Lucas capítulo 23 e o versículo de número 43 nos diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma passagem bastante conhecida, da onde Jesus, quando ele foi crucificado, havia dois ladrões com ele, um no lado esquerdo e um no lado direito. E um dos ladrões fez uma confissão para Jesus, e Jesus disse: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Para esse texto, para os adventistas, ou falar sobre morte para algumas religiões, principalmente para os adventistas, e os adventistas, o homem, eles creem que o homem entra em um estado, de sono profundo. E não há alma no homem quando ele morre. Para os adventistas, quando o ser humano ele morre, ele entra em um estado profundo de sono e não há alma nesse ser humano. No livro Nisto Cremos, né, a morte é um estado inconsciente para os adventistas e para todas as pessoas. Em um dos livros adventistas que ele tem, chamado No que eles creem, né? Nós temos o nosso credo, eles têm o deles. Então, para uns, a morte, a pessoa entra em um estado de sono profundo, não existe alma nele. Para outros, creem que quando o ser humano morre, ele está dormindo, ele nem está no céu, nem no inferno, ele está no estado intermediário. Para outros, a morte serve como uma reencarnação, né? Para quem crê em reencarnação, onde passa por vários karmas as pessoas até chegar no Mahatma homem perfeito, né? No credo deles, dos adventistas, como eu já disse, que o homem, quando ele morre, ao ele morrer, ele vai para o céu, ou melhor dizendo, ele entra em um estado da onde ele vai estar em um sono profundo e a alma não está naquela pessoa. Para nós, ou para a minha religião, né, assembleana, nós cremos que o homem, quando ele morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para um lugar onde nós chamamos de céu, que é o paraíso, que não é o céu onde Deus e os seus anjos estão, né? É o paraíso. Nós cremos que quando o ser humano ele morre, se ele serve ao Senhor, ele está descansando no lugar chamado paraíso, que é o céu, para nós, né? Que não é o céu da onde está Deus, os anjos, não, é onde estão os salvos. E as pessoas que não têm Cristo, quando ele morre, ele vai para um lugar chamado Hades, né? É onde nós cremos na passagem do rico e Lázaro, que quando morreu, um foi descansar no paraíso e o outro foi para o Hades. Hades, lugar de sofrimento, lugar de tormento, né? Então nós cremos. Mas a questão é, os adventistas eles creem nesse texto ou na morte desse homem de uma forma diferente do que nós vemos. Eles colocam algumas interrogações sobre a morte desse homem. E pelas interrogações que eles colocam, eles poderíamos dizer que eles dizem que Jesus é mentiroso.
Porque ao adventista há duas razões para ele, para o ladrão, ele não ter ido, né, com Jesus diretamente para o céu. Para os adventistas, eles creem, ou eles têm duas razões para esse homem, onde nós acabamos de ler esse texto, que o próprio Jesus disse que hoje estarás comigo no paraíso. Eles dizem que tem duas razões para esse homem não ter ido diretamente para o paraíso com Jesus. Ele disse que não foi. Em João, capítulo de número 1 João, capítulo de número 19, versículo 31 ao 33, vamos ver o que a palavra de Deus já nos diz. 1 João, o Evangelho de João, né? Não é 1 João, é o Evangelho de João, capítulo de número 19, é a primeira razão que ele diz que não crê do homem, ou esse ladrão, não ter ido diretamente com Jesus. A primeira razão que eles dizem é essa. 1 João, o Evangelho de João, melhor dizendo, capítulo 19, e o versículo 31 ao 33, que nos diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e o fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vendo a Jesus, né? Vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando a pessoa era crucificada no dia de sexta, né? Que Jesus foi crucificado na sexta-feira, Jesus e esses dois ladrões, e Jesus disse a um deles que ele estaria com ele no paraíso. O costume dos judeus era o quê? Se ele não morresse no sábado, o ladrão ele não morresse no sábado, as pessoas que foram crucificadas não morressem na sexta, no sábado, como era um dia sagrado, eles quebravam a perna do que estavam vivos e tiravam ele da cruz. E do que estavam mortos não quebravam a perna. Então, eles quebraram a perna do lado esquerdo e do lado direito. Jesus, ele vendo que Jesus estava morto, ele não quebraram as pernas de Jesus. Então quer dizer que o ladrão, a qual Jesus disse que na sexta estaria com ele no paraíso, ele ainda estava vivo no sábado. Então quer dizer, na sexta ele não poderia estar no paraíso com Jesus. É uma das razões. Pense nisso, né? É uma das razões. Então, como o ladrão, né? Como é que o ladrão foi para o céu na sexta, se no sábado ele estava ainda vivo? Então eles não creem que esse ladrão foi na sexta-feira para o céu. Porque como é que ele foi na sexta para o céu, se no sábado ele ainda estava vivo? Então ele não foi com Jesus. Né? Segunda razão para eles não crer que esse ladrão foi diretamente com Jesus para o céu. João, capítulo 20, versículo de número 17. Nos diz assim: disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Jesus ressuscitado aqui, falando para os discípulos e dizendo que ele não ainda havia subido para o Pai. Ele iria subir agora. Eu ainda não subi para o meu Pai. Então quer dizer, se Jesus não subiu para o Pai, então o ladrão crucificado também não subiu com Jesus. É a segunda razão para eles não crerem. Então, se no domingo
né? De manhã, Jesus diz que não havia subido, que foi a declaração que Jesus falou aqui, né? Que era no domingo de manhã. Jesus diz, ó, eu ainda não subi para o meu Pai, como é que na sexta-feira ele iria com o ladrão? Como é que ele iria? Então, eles não creem que de jeito nenhum, de maneira nenhuma, eles colocam esse perfil. Então, eles falam também, melhor dizendo, eles falam de Lázaro, no capítulo 11, que Jesus disse que Lázaro, ele dormia. Vocês lembram que quando os discípulos ou os mensageiros de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, né, foram levar a mensagem até Jesus dizendo que Lázaro estava morto, estava doente, estava para morrer. Jesus disse, não se preocupe porque ele não está morto, ele está dormindo. Aí eles pegam essa passagem dele, então o homem não morre. Quando ele morre, ele entra no estado de sono profundo. Então ele não sabe de nada, né? E a alma não está com ele. Mas a passagem do rico Lázaro, como eu já falei, fala, né, da alma e do corpo. Mateus capítulo 10 e versículo de número 28, a Bíblia ela é bem clara ao falar sobre a alma e o corpo do ser humano quando ele morre. Capítulo 10 de Mateus, versículo 28. A palavra de Deus diz assim, e não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, veja, perecer no inferno a alma e o corpo, depois da morte. Então, Jesus está dizendo que o ser humano, quando ele morre, ele não entra em estado de sono profundo, né? Não entra em um estado de sono profundo e Jesus não diz que o ser humano, quando morre, fica sem a alma. Já está dizendo que quando o ser humano morre, ele vai, se ele serve a Deus, ele vai para o paraíso. Se ele não serve, ele vai para o Hades. Ele vai com a alma para lá. Claro que o corpo não pode ir, mas a alma do ser humano está lá. Se nós lemos a passagem do rico e Lázaro, né, a passagem de onde os dois morreram e foram para lá, nós vemos que os dois, um foi para o paraíso e o outro foi para o Hades. Eles tinham lá consciência do que estava acontecendo aqui na terra, eles sentiam dor, né? E o outro que estava no paraíso sentia regozijo. Então, eles tinham um corpo, vamos dizer assim, espiritual lá, tinha alma, tinha sentimento e sabia o que estava acontecendo aqui. Eles não entraram em estado de coma, vamos dizer, profundo. Não. Eles não entraram. Então, o ser humano, quando ele morre, ele não entra no estado de sono profundo. Ele não entra em um estado da onde não vai para o céu. Vamos ler. Segundo Coríntios, vamos ver o que a Bíblia diz. Para quem morre com Cristo, para onde vai? Segundo Coríntios, capítulo de número 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, se não me falha a memória. E o versículo de número 1 ao 3. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como haver quem soubesse da mulher de seu pai. É esse texto. Segundo Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 1, e o versículo de número, até o versículo de número 3. Segundo Coríntios, estava em 1 Coríntios. Diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão,
por mãos eterna nos céus. E por isso também geremos, desejando, se revestindo da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestido, não fôssemos achados nus. Então Paulo está dizendo aqui que nós temos uma habitação no céu. O ser humano tem uma habitação no céu. No que o versículo 6 diz ainda: pelo que estando sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé, não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então quer dizer, Paulo está dizendo que vamos habitar com o Senhor, isso é, habitar com o Senhor, vida eterna, em um corpo transformado. O ser humano salvo em Cristo, quando ele morre, ele vai habitar em um lugar de descanso. Ele vai habitar com o Senhor. Nós vamos habitar com o Senhor, né? Em um lugar de paz, um lugar eterno, né? A morte está com Cristo. Paulo ele fala isso em Filipenses 1, né? Ele fala que morrer é estar com Cristo para o cristão. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Então Paulo ele declara essa passagem, ele diz: eu morrer para mim é Cristo, né? Então ele faz essa passagem. Mas os adventistas eles distorcem, né, essa passagem, essa verdade, né? Porque eles até falam também de 2 Timóteo 4 e 8, né? E fala do evento futuro, que isso é um evento futuro, não é algo que o ser humano vai agora, né? Para a seguidora dele, ou para a profetisa dele, Ellen White, né? Ela diz que quem pregou o primeiro sermão de morte, foi Satanás lá no Éden, da onde falou para a mulher e disse assim: tu comer, tu vai morrer, né? Certamente tu vai morrer. Então o primeiro sermão de morte para ela foi esse. Então, eles creem de uma forma totalmente diferente do que nós cremos, né? Nós cremos que o ser humano, quando ele morre, se ele tiver Cristo, ele vai descansar. Ele vai estar com Cristo. Ele vai estar em um lugar de paz, né? Esperando o dia do arrebatamento para ir morar com o Senhor, no lugar santíssimo, no céu, né? E o ser humano que ele morre, que não tem Cristo, ele vai estar sofrendo, ele vai estar no lugar de tormento, ele vai estar no lugar da onde a Bíblia chama de um lugar da onde há ranger de dente. Isso eu já falei em outros vídeos. Então, nós cremos, né, que o ser humano, quando ele morre, ele vai diretamente ou para o paraíso ou para o céu. E a questão do ladrão, ele ter ido para a cruz ou no sábado, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, uma coisa é certa: Jesus, ele se arrependeu dos pecados, ele aceitou a Jesus, e ele indo na sexta, ou no sábado, ou no domingo, isso é questão pequena. O certo é, ele foi para o paraíso. Ele foi para o paraíso. Jesus garantiu isso a ele. Jesus disse isso a ele: você vai estar com o paraíso. Quando Jesus disse que ele está com o paraíso com ele, não queria dizer que ele está diretamente naquela hora, mas está dizendo: você herdou agora a vida eterna. Você agora você tem a salvação, né? Não é porque Jesus prometeu que ele iria na sexta-feira com ele, no sábado ele ainda estava vivo, não foi, não estava morto, que a palavra de Deus não voga, ou que Jesus mentiu. Não. Jesus falou que ele está no paraíso, e ele está no paraíso salvo, querendo ou não. Amém? Então, a questão não é nós colocarmos perguntas e interrogações num texto que está claro, que Jesus salvou aquele homem. Aquele homem se arrependeu dos pecados dele, e ele aceitou Jesus. E o outro que não aceitou não foi, né? Ele não foi. Então, fica claro que Jesus salvou. O ladrão da cruz, ele está salvo. E ele está habitando no paraíso.
Deus nos abençoe. Espero você na próxima mensagem, na próxima aula, para que nós possamos aprender da palavra de Deus, né? Curta os vídeos, não deixe de se inscrever, compartilhe essa mensagem com seus conhecidos, né? Passe para os grupos, para que a palavra de Deus seja cada vez mais, muitas pessoas venham aprender cada vez mais com a palavra. Eu deixo sugestões, se tem alguma dúvida, né? Se quer que a gente grave algum vídeo falando sobre alguma questão polêmica que você ainda não entende da Bíblia Sagrada, que você, né, ainda tem dúvida, deixe sua sugestão, que nós iremos fazer aqui um vídeo falando sobre aquilo que você ainda está com dúvida.